Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar o conceito de função. Função são blocos de código identificados por nome que podem receber parâmetros e podem retornar ou não valores. Então sempre que a gente chamar o nome de uma função, fazer uma chamada para uma função, nós iremos executar esse bloco de código. Então é uma forma de você modularizar trechos de código que você vai usar muito na sua aplicação, você modularizar, você deixar um bloco separado para esse trecho de código e você fazer chamadas para esse bloco de código. E elas possuem escopo próprio, né? Então, se eu declaro uma variável dentro da função, essa variável está dentro do escopo da função. Bom, aqui nós temos a sintaxe, né? Eu uso a palavra reservada def para declarar uma função, eu uso essa palavra reservada def, seguido do nome da função. Entre parênteses, eu coloco os parâmetros que essa função vai receber. Aí, dentro da função, eu coloco o bloco de código identado, né? E, no final, eu coloco valores que essa função pode retornar. Bom, vamos ver na prática como que nós podemos declarar uma função. Eu vou começar fazendo uma função bem simples. Então, eu vou criar aqui uma função, sempre colocando a palavra reservada def. Eu vou chamar aqui de hello, essa minha função, posso dar qualquer nome. Vou abrir e fechar parênteses e colocar os dois pontos. Essa minha função ela vai ser mais simples, ela não recebe nenhum parâmetro, então eu não coloquei nada aqui dentro do parênteses. E como instrução interna, eu vou colocar apenas um print com a palavra aqui hello. Bom, aí o que eu faço? Então eu criei uma função. Isso aqui é uma função mais simples possível, né? Apenas definir um nome para ela, sem parâmetro, ela não tem retorno, ela não retorna valores, ela apenas executa um print. Então o que acontece? Eu posso chamar agora essa função. Uma vez que eu defini essa função, eu posso chamar ela. Basta colocar o nome da função, abrir e fechar parênteses. Então se eu executar, o que vai acontecer? Aqui eu estou só declarando a função. Quando eu chamo a função, que essa função passa a ser executada. Ela entra dentro do seu escopo, né, e executa os blocos, né, os códigos internos que estão dentro aqui desse escopo da função. Vou rodar o exemplo. Ó. Nós podemos ver aqui, ó, hello. Né? Então, se eu fizer várias chamadas para essa função, ela vai repetir a mesma instrução. Fiz aqui 3 chamadas para a função hello. Né? Ela vai repetir aqui para mim. Ó. Vou rodar. Então, vai aparecer aqui 3 hellos. Então, é uma maneira de você modularizar. Você tem um trecho de código aí que você usa várias vezes na sua aplicação. Você pode colocar ele dentro de uma função. E aí você faz uma chamada mais simples para executar esse trecho de código. Bom, vamos ver agora uma função um pouquinho mais completa. Aqui nós temos uma função que eu chamei de área sublinhado círculo. Né? É uma função que vai calcular a área de um círculo. E essa função está um pouquinho mais completa. Né? Por quê? Porque ela recebe um parâmetro que eu chamei de raio, né? E ela tem um retorno. Ela tem aqui um processamento e tem um retorno. Né? Então, o que ela faz? Ela vai receber um raio, né, que eu vou passar para essa função durante a chamada, e ela vai usar esse raio aqui num cálculo, né, numa operação aritmética, e aí ela vai atribuir o resultado aqui, ó, para a minha variável área, é uma variável que foi declarada aqui dentro da minha função, dentro do escopo da minha função, ela não existe fora dessa função, ela está aqui dentro dessa função, tá? E aí, ó, eu retorno essa área. Então, como funciona quando a gente tem uma função mais completa, tá? Que recebe parâmetros, que faz um processamento e retorna um resultado? Aqui eu fiz alguns exemplos de chamada, fiz 2 exemplos de chamada para essa função. Então, eu criei aqui uma variável R, né, para ser o meu raio. E o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo a primeira chamada. Eu chamo, né, eu coloco o nome da minha função, então estou chamando a função. Eu chamo a função área círculo, passando esse R, passando esse valor 50. Né? No momento que eu faço essa chamada aqui, pessoal, a minha função passa a executar. Né? Então, eu passei aqui o R, passei o valor que está na variável R, passei o 50. Então, no momento que eu fiz essa chamada, a função vai ser executada. Aí, esse R que eu passei aqui entre parênteses vai ser recebido aqui como argumento em raio. Eu vou usar esse 50 aqui, ó, vou fazer o meu cálculo, vou armazenar aqui na variável área, vou retornar aqui essa minha área, né? E o valor que eu retornar aqui pela função, eu vou atribuir aqui, ó, quando eu faço uma chamada, eu estou esperando a função ser executada
E quando ela terminar de ser executada, eu vou atribuir aqui esse retorno, esse resultado que a função está me retornando, eu atribuo aqui para uma variável aqui na linha que eu fiz a chamada. Então, essa variável A vai receber o retorno da minha função. Né? Então, fiz o cálculo aqui com o valor de 50, o A vai receber o resultado desse cálculo, o resultado que a minha função está retornando. E aí eu apresento aqui a área do meu círculo. Né? Aqui embaixo fiz a mesma coisa. Estou chamando a função novamente, só que estou chamando para um outro valor. Né? Então, percebam que isso é um exemplo de modularização. Né? Eu tenho um cálculo que eu executo várias vezes aqui, ou tem algum outro procedimento, alguma outra rotina que eu executo várias vezes. Ao invés de eu ficar repetindo o código, eu só chamo a minha função, fica algo mais limpo, né? Mais simples, né? Chama a função, passa aqui o valor, agora o valor é 230, aí minha função vai executar com 230, vai fazer aqui o cálculo, vai armazenar o cálculo em área, vai retornar o resultado desse cálculo, e aí a minha linha aqui vai ficar esperando, né? A minha execução aqui vai ficar esperando o retorno da minha função. Retornei aqui o cálculo agora por raio, né? Raio 230, retornei aqui o cálculo da área, eu atribuo novamente aqui na minha variável A e apresento aqui esse segundo cálculo de área de círculo. Né? Vou rodar aqui para a gente ver, pessoal. Vou clicar aqui no botãozinho verde e ele apresentou aqui os dois cálculos. Ó, o primeiro cálculo para o raio 50 e o segundo cálculo para o raio 230. Ok, pessoal? Então, este é o conceito de função. Eu poderia aqui, por exemplo, passar outros parâmetros, né? Caso tenha necessidade, né? Por exemplo, fazer uma função que soma dois valores. Você poderia passar dois parâmetros, né? Aí você separaria por vírgula aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, raio e raio 2, né? Aí na hora de chamar, você tem que passar os dois parâmetros, né? Sei lá, B, né? Então, a função, eu posso especificar aqui vários parâmetros, né? 3 parâmetros, 4 parâmetros. Nesse caso, eu precisava apenas de um parâmetro, que é só o raio para calcular a área, né? Então, eu usei apenas um parâmetro. Aí, quando eu chamo, eu tenho que passar esse parâmetro, e aí eu fico esperando o retorno da função e atribuo aqui na variável que eu criei aqui, né, para receber esse resultado. Bom, pessoal, era isso que eu queria demonstrar nesse vídeo, tá? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até mais.